E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan. Você está no Megascópio e bora aqui trocar uma ideia sobre Sandman, só que aqui eu não queria abordar o tópico da série exclusivamente. Porque eu acho que, como todos sabem, Sandman ele teve sua origem nos quadrinhos. E eu gostaria de trazer nesse vídeo um pouco da contextualização do começo da história do Sandman, porque os Perpétuos, né, eles são retratados como seres extremamente fortes. Porém, o que acontece no começo da série, assim como no começo da HQ, quando Morpheus é capturado pelo culto que tentava capturar a morte, é que o sonho estava fraco. E aí entra a questão, por que carambas o sonho está fraco se ele se mostra durante a série uma entidade, não uma entidade, não um perpétuo, que recupera o seu poder e se mostra extremamente forte, tanto fora do seu domínio, né? Não, por exemplo, não tanto no inferno, mas no seu domínio na Terra ele se mostra com um poder muito alto, sendo que ele foi capturado. Eu acho que esse ponto acaba ficando em aberto. E uma coisa que fica bem clara do porquê isso aconteceu é quando a gente fala de Sandman Prelúdio. E Sandman Prelúdio, ela foi publicada logicamente após o lançamento da série original de Sandman. Aqui no canal eu quero trazer um guia de leitura de Sandman também, porque não nesse vídeo especificamente, porque nós temos muitos materiais já publicados, seja eles a história original, digamos assim, como também o Prelúdio, que também é escrito pelo Neil Gaiman e desenhado pelo J. James Williams III, se não me falha a memória. Ele tem um desenho muito lindo e assim, as artes deles, a página dupla que ele faz em muitos momentos dessa HQ de Sandman são obras fantásticas. E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas aqui no trajeto do vídeo. E também atualmente nós temos um universo estendido, né? Desde que a Vertigo acabou, virou a DC Black Label e Sandman foi integrada ao universo DC. Então o que a gente tem hoje é um Sandman integrado com todos os universos ali, fazendo seus papéis de perpétuos e tal, incluindo fazendo pontas na história de outros personagens, mas que seguem dentro do seu universo histórias bastante interessantes e eu vou fazer um vídeo específico para isso aqui no canal, tá bom? Então, começando aqui do início do Prelúdio. Ele começa com um acontecimento há bastante tempo atrás em outro universo. E nesse universo, que é dominado por flores, então basicamente toda a população são de flores, plantas carnívoras e etc. Uma flor sonha, e essa flor sonha que o sonho das flores está morrendo. E é justamente isso que acontece. Só que normalmente o que costuma acontecer é que quando um perpétuo morre, ele acaba reencarnando ou voltando de uma outra forma. Aqui não, nós temos uma versão do sonho que realmente está sendo extinta. Então isso já é um indicativo gigantesco e liga um alarme, e o Sandman, o que nós conhecemos, vai investigar. Aqui nós tomamos uma retrospectiva do que a gente já viu, porque a gente já falou aqui no canal sobre o conto Sonho de Mil Gatos, que também foi adaptado muito bem pela Netflix. E fica muito claro que o sonho ele apresenta diferentes versões. Então nós temos sim o sonho das flores, o sonho do gato, o sonho do que você imaginar. Basicamente todo ser vai sonhar e vai ter um Morpheus para chamar de seu. Podemos dizer assim, ok? Ainda nesse começo, nós temos um diálogo muito interessante entre a morte e o destino, em que os dois sentem que algo não está correto. E a morte pede para dar uma olhadinha ali no livro do destino, só que o destino ele não vai deixar, porque o destino ele sabe o fim de todo ser e basicamente não cabe a ele intervir na trajetória de vida ou de acontecimentos daquele indivíduo. Mais pra frente, para quem lê a história, vai ver que o destino vai ser muito surpreendido, o que é um momento bastante interessante, porque o destino ele é um personagem não cheio de si orgulhoso, mas ele é um personagem que ele acaba sendo apático a diversas situações, justamente porque ele sabe o destino das coisas, como seu próprio nome indica. E nessa história, em um determinado momento, chega um barco no reino do sonhar, e o destino olha incrédulo para aquilo,
se perguntando do o que aconteceu para aquele barco estar lá, porque aquilo não estava escrito. Mas isso não é uma coisa que eu vou destrinchar nesse vídeo, que nem eu falei, leiam, que é bastante interessante. E agora, voltando aqui para o contexto do prelúdio, os acontecimentos que levam a captura de Morpheus e também a eventos da HQ, da linha principal de histórias, nós temos o personagem Coríntio. Na história publicada anteriormente ao Prelúdio, a gente sabe que o Coríntio foi punido, tal, ele foi preso, estava na convenção de assassinos, etc, etc. Porém aqui ele já está fora do sonhar. E isso não pode acontecer, ainda mais porque ele é um dos pesadelos mais fortes do sonhar, e o Morpheus foi atrás dele para puni-lo pelas ações que ele estava realizando na Terra, matando pessoas na forma real. E então ele vai atrás do Coríntio, só que uma urgência o chama de volta ao sonhar e ele não consegue capturar o Coríntio justamente devido à urgência do chamado, como se fosse algo muito mais importante. Ok, até aqui nós temos uma vista geral de como estava a situação, que personagens estavam fora do sonhar e impactando no mundo real, como é o caso do Coríntio. E aí nós vamos à busca do Morpheus pela urgência do seu chamado, porque ele não consegue identificar o que é, mas ele sabe que é extremamente urgente. Devido a isso, ele vai buscar uma outra entidade, que é o Resplendor. O Resplendor, ele é, digamos que, superior aos Perpétuos. Se na história original de Sandman, na linha principal, a gente identificava os Perpétuos como seres mais poderosos, incluindo acima dos deuses, como a gente pode ver em Estação das Brumas, que vai ser adaptada na segunda temporada da série do Netflix, quando Morpheus procura o Esplendor, ele não está lidando mais com um aspecto da vida, basicamente. Ele está lidando com um aspecto praticamente divino, como se fosse outras entidades que representassem significados ainda maiores. E o Esplendor recebe Sandman, e uma das explicações que ele dá é porque o que está trazendo todo esse caos é justamente um vórtex vivo. Esse vórtex deveria ser eliminado pelo sonho, o sonho se recusou a matar, que no caso aqui era uma estrela, que era o Vortex, e essa estrela, ela enlouqueceu, e ela está contaminando os diferentes universos, e com isso, os aspectos do sonho estão morrendo. Só retomando aqui, um Vortex, a gente vê isso, né, no primeiro e no segundo arco da história da linha principal, é basicamente um ser vivo que consegue ter uma intersecção com o sonhar por alguma forma, enfim. E essa intersecção da estrela, não só da estrela, de todo o vórtex, acaba impactando. E esse impacto reflete no destruir lentamente do sonhar. E é justamente o que essa estrela está fazendo. Então, Morpheus acaba viajando os universos, procurando os seus aspectos. Inclusive tem uma página muito linda em um trecho da história em que todos os aspectos do sonhar estão reunidos como que em um território neutro, e ali eles conseguem conversar frente a frente um com o outro e tentar encontrar diferentes saídas, até que eles chegam numa solução muito interessante, que é justamente o que traz a surpresa para o destino, e também esse elemento é citado em Sonho de Mil Gatos, tá? Então assim, lembrem de Sonho de Mil Gatos, pelo que eu tô falando, não vou comentar mais da história a partir daqui, porque os pontos que eu trouxe até então, eles podem ser considerados spoilers, só que o desenrolar da trama, ele é bem mais complexo. E aqui eu paro a parte dos spoilers, e digamos que no final dessa batalha, Morpheus logicamente sai vivo, só que muito fraco. E quando ele está no caminho para seu reino, ele acaba sendo atraído pelo ritual. Esse ritual cria quase que um desvio de trajetória. E por ele estar em combate, né, nesses outros universos, tentando resolver o problema que estava acontecendo, ele estava com seu elmo, sua algibeira e seu rubi.
E quando ele é capturado pelos cultistas, ele acaba perdendo tudo isso. E daí nós temos o início da história que nós conhecemos de Sandman até então. E ok, eu disse tudo isso, eu acredito que eu tenha dado uma boa pincelada na história para quem nunca leu, só que eu aconselho fortemente a quem nunca leu Sandman, não comece pelo prelúdio, justamente porque ele vai trazer aspectos da narrativa de Sandman, conceitos que são apresentados na história principal. Não que você não vá entender a história, eu acredito que vá. Só que muitos conceitos, como o próprio Vortex, por exemplo, ou a questão da viagem e dos diversos aspectos do sonhar, eles são melhor explorados na linha canônica, digamos assim, a partir do momento que Morpheus é capturado e a história se desenrola. O prelúdio, ele é complexo, ele traz uma explicação muito interessante, ele traz uma ótima história, só que eu acho que ele acaba não servindo muito bem como uma porta de entrada para os leitores no universo de Sandman. Caso vocês queiram começar, por exemplo, pelo universo estendido, ainda assim eu falo ok, mas ainda tem algumas ressalvas. Isso eu acho que eu posso explorar melhor em um guia de leitura de Sandman. Mas eu diria que, putz, eu quero muito ler o prelúdio, mas eu nunca li a história principal. Faz assim, vai ler a história principal primeiro, pode ser muita coisa, ou tenta ler os 3 primeiros arcos e depois você volta para ler o prelúdio, porque é uma pequena barreira, mas é bastante satisfatória quando você consegue entender todos os conceitos colocados ali. O Neil Gaiman, ele trabalhou muito bem esse prelúdio, tão bem quanto trabalhou, só que eu creio que ele tenha sido escrito para um público que já traga uma bagagem maior de Sandman, que queira fazer uma revisitação nesse universo. Justamente por isso que eu não recomendo vocês começarem por Prelúdio, mas lerem um pouco dos arcos iniciais de Sandman para pegarem alguns conceitos básicos do universo e depois caírem de cabeça no Prelúdio e, logicamente, terminar a história principal, que é uma excelente história. Bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram um link para as nossas outras redes sociais, bem como para o nosso site www.megascopio.com.br. E aí também, logicamente, queria deixar para vocês as perguntas no comentário. Você já leu Sandman? Já leu Sandman Prelúdio? O que você achou? Qual o seu arco favorito? O que você espera para a segunda temporada? Essa interação, ela é muito interessante e é sempre muito bom saber o que vocês acham desse universo, bem como ouvir sugestões para futuras temáticas. E aliás, ouçam a Guilda do Debate lá no Spotify do Mega. Além disso, temos o MegaCast e muitos outros programas que a gente está pensando aqui para publicar lá, tá? Então vão lá, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!